vou resolver aqui a questão 34 do último exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade aplicado pela Consulplan. Essa questão, ela pedia basicamente duas informações para a gente conseguir resolver. A primeira a gente encontra no CPC 16, estoques. A segunda informação nós vamos extrair da equação que foi dada no enunciado. Não vai ser preciso resolver essa equação. Nós vamos simplesmente substituir os termos e aí nós vamos interpretar o que cada termo dessa equação quer dizer nos custos de produção. O item 13 do CPC 16. O item 13 diz assim: a alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada na capacidade normal de produção. A capacidade normal de produção é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. Um pouco mais para frente, o CPC explica como consequência de a gente utilizar a capacidade normal de produção, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Então, o que o CPC está dizendo aqui é que os custos fixos indiretos, eles são alocados aos produtos através de critérios de rateio, desde que a capacidade normal da produção da empresa esteja sendo atingida. Caso a empresa esteja operando abaixo da capacidade normal de produção, os custos fixos indiretos, uma parte deles terá de ser lançada à despesa. Por que isso? Um exemplo ajuda a enxergar. Um custo fixo indireto, aluguel, por exemplo. Ele é fixo porque o aluguel não muda, independentemente da capacidade de quanto eu estou produzindo, o meu aluguel será todo mês o mesmo custo. Terei de pagar o mesmo aluguel. É um custo fixo. Ele é indireto porque ele terá que ser rateado entre os produtos. Ele não é atribuído diretamente ao produto, como, por exemplo, a matéria-prima, os materiais diretos. Eu sei exatamente quanto de material eu vou gastar para produzir uma unidade de um produto qualquer. Matéria-prima, ela é atribuível diretamente àquele produto. O aluguel, não. Bem, custos fixos, indiretos. Se nesse exemplo do aluguel eu tenho R$1.000, se eu tenho, por exemplo, uma situação extrema, né, só para a gente poder exemplificar, um único produto produzido, esse aluguel vai sobrecarregar esse único produto, ele vai custar mais de R$1.000 só por conta do aluguel. Isso não pode acontecer. A capacidade normal seria, por exemplo, 1.000 unidades. Então, essas 1.000 unidades absorveriam esse custo fixo indireto, ficaria R$1 para cada unidade, o que é bem razoável. A capacidade normal de produção que o CPC se refere é uma capacidade média, histórica, levando em conta as perdas, paradas para programação de máquina. Ela não é a capacidade máxima de produção. Ela é uma capacidade levando em conta aquilo que a empresa espera obter de lucro, ultrapassar do seu ponto de equilíbrio, naquilo que a empresa espera operar normalmente e espera de retorno, né, do seu investimento. Essa é a capacidade normal de produção. Então, esse custo fixo indireto, essa parte que corresponde à ociosidade, o que se está operando abaixo da capacidade normal de produção, esse valor de custo fixo indireto vai ter que ser lançado, alocado a despesas. No nosso exercício, onde nós vamos encontrar o valor do custo indireto de fabricação? Mas veja, não é o total do custo indireto de fabricação, é somente a parte fixa. A parte variável não. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico
Esse gráfico aqui, ele mostra bem como que essa equação, ela mostra o comportamento dos custos. É um gráfico simplificado, só para a gente entender de um modo geral, ele é bastante intuitivo. Então, aqui no eixo do X, nós temos a quantidade produzida, no eixo do Y, nós temos os custos. Veja que os custos fixos, vamos supor que esse 1 milhão fosse o nosso aluguel, eles não se alteram conforme a quantidade produzida. Os custos fixos ficam estacionados neste valor, independentemente se eu produzo 0 ou se eu produzo muitas unidades de produção. Esta linha, ela representa os custos variáveis. Os custos variáveis, eles são diretamente proporcionais à quantidade produzida. Quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar de materiais, matéria-prima, energia elétrica. Então, a minha quantidade cresce, minha quantidade produzida cresce, assim também o valor dos meus custos variáveis também aumenta, enquanto que os custos fixos sempre permanecem neste valor fixo. A linha vermelha, ela representa os custos totais. Os custos totais são a somatória dos custos variáveis mais os custos fixos. É isso que esse gráfico está nos dizendo. Veja que os custos totais, eles não se iniciam no zero como os custos variáveis. Os custos variáveis se iniciam no zero por conta que, quando eu tiver uma quantidade produzida igual a zero, o meu custo variável também vai ser zero. Eu não vou gastar nada de matéria-prima, nada de material. Eu não produzi nada, então o custo variável é zero. Mas quer dizer que o custo total também vai ser zero? Não. O custo total vai ter, no mínimo, os custos fixos aqui. Ou seja, na pior das hipóteses, o aluguel tem que ser pago, independente se você produziu ou não. Então, por isso que essa linha de custos totais, ela se inicia aonde? No ponto dos custos fixos. É aqui que se inicia. E vai se acrescentando os custos variáveis. Essa equação, ela tem as duas variáveis, y e x, como nós mostramos também no gráfico. Y, os custos, x, a quantidade produzida. Veja, x, volume de produção, né? Y, total dos custos indiretos. Então, esse tipo de equação aqui, retirando o U, tá? Porque esse termo de erro aleatório aqui não está acrescentando nenhuma informação e ela não faz parte do principal, que é a equação de custos, que é essa equação de primeiro grau. Nós temos, né, a equação de primeiro grau, ela representa bem os custos, porque os custos têm esse comportamento. Então, por isso que a equação de primeiro grau, ela é escolhida para fazer a representação dos custos. Então, nós temos na equação de primeiro grau uma constante e uma constante multiplicada por uma variável. E o somatório desses dois termos dá os custos totais. Veja, eu tenho um termo B1 e um segundo termo B2 vezes x, que é justamente as duas linhas. Um desses termos vai representar os custos variáveis e o outro termo vai representar os custos fixos. Desses dois termos, qual vocês acham que vai representar os custos fixos e qual vai representar os custos variáveis? Sem contar o U. Entre o B1, o termo B1 e o termo B2 vezes x, que é a quantidade produzida, qual deles vai representar os custos fixos? A quantidade x, ela é uma variável, ela vai variar, a quantidade produzida varia mês a mês. Enquanto que o B1, ele é uma constante, ele não vai variar. Ele não está sendo multiplicado por nenhuma variável. Então, este termo do B2 vezes o x representa o custo variável e o B1 representa o custo fixo. Isso funciona sempre assim nas equações de primeiro grau que representam custos. Então, nós vamos ter que o B1 é 1 milhão, porque ele deu aqui essa constante, é 1 milhão. 1 milhão de custo fixo. Nós estamos trabalhando a 40% de capacidade normal de produção, ou seja, 60% ociosa. Segundo o CPC 16, esses 60% de ociosidade não podem sobrecarregar o custo dos produtos. Então, eu vou ter que retirar, jogar para despesa. Mas quanto? 60% dos custos fixos. E nós acabamos de encontrar que o beta 1 é o custo fixo. O beta 1 é 1 milhão. 60% de 1 milhão, 600 mil, resposta C.